Enquanto os noticiários ecoam com alertas sobre o conflito entre Irã e Israel, poucos se dão conta de que essa história já foi escrita há milênios. Não é teorias humanas, é o que está escrito na Bíblia. Em um mundo que ignora sinais espirituais, essa nação persiste como protagonista na maior narrativa cósmica de todos os tempos. Hoje você vai descobrir como o Irã foi formado por sangue e profecia, desde o Gênesis até o Apocalipse, por que a Bíblia chama essa nação de poder profético e por que hoje ela desafia a comunidade internacional. E mais importante, o que Deus reservou para o Irã ao final dos tempos. Resta redenção ou resta destruição? Se você está pronto para ouvir algo que poucos se atrevem a ensinar, mas que agora se cumprirá diante dos nossos olhos, fique até o final. A história do Irã bíblico começa no Gênesis. Após o dilúvio, o mundo se renovou e Deus apresentou um mapa das nações. Entre os filhos de Noé estavam Madai, filho de Jafé, e Elã, filho de Sem, raízes ancestrais do que hoje chamamos de Irã. Madai povoou as montanhas ao norte, terras duras, de resistência, clãs guerreiros. Elam, no sudoeste, tornou-se rico em cultura, comércio e influência. Essas duas nações começaram separadas, mas mais tarde se uniriam para formar o Império Persa, ou Pérsia, uma nação que Deus levantaria para libertação e julgamento. No capítulo 14 de Gênesis, lemos: "E vieram contra Sodoma e Gomorra, invasores do Oriente, incluindo o rei de Ela." Aqueles primeiros exércitos iniciaram uma história de ambição militar que ecoaria até hoje. Mas Abraão, com 318 servos e a autoridade divina, se levantou e venceu, resgatando Ló e exercitando o poder que nasce da fé. O Oriente já foi ameaçador. Hoje, o Irã repete esse papel geopolítico. Mas será que Israel está ciente da origem espiritual desse conflito? O império que libertou e redimiu. Séculos depois, Deus escolheu a Pérsia para construir um império que transformaria o curso da história. Isaías e Jeremias profetizaram: Deus usaria Elam para destruir a Babilônia. Isaías 21:2, Jeremias 25. E mais, um rei persa chamado Ciro, nome exato anunciado por Deus 150 anos antes, permitiria que Israel voltasse e o templo fosse reconstruído. Ciro quebrou o jugo babilônico com precisão divina. A Bíblia descreve com detalhes. A profecia de Isaías 45:1 chama Ciro por nome e chama-o de pai e ungido de Deus. O decreto de libertação, reconstrução do templo e patrocínio oficial. O lugar onde o nome do Senhor habita acabou retornando graças a um rei não judeu. Na Babilônia, Deus levantou Daniel, cativo, mas intérprete de sonhos, visões e conselhos sábios. As profecias sobre o futuro, como a estátua de metais e o urso feral da Pérsia, previam que o domínio persa triunfaria sobre a Média e se alargaria, imperial e repleta de propósito no plano divino. O Irã moderno ecoa esse passado. Governos ocidentais já o consideram ameaça atômica. Mas do ponto de vista bíblico, o peso é e sempre foi espiritual. Os impérios estão nas mãos de Deus e cada imperador é instrumento divino, seja libertador ou juiz. De herança à oposição. O reino persa continuou. Reis como Assuero, Xerxes, reinavam soberanos, e Ester, uma judia, veio a ser rainha, livrando o povo de Deus na Pérsia. Mas depois de sua glória, Pérsia desapareceu das narrativas maiores até o nascimento de Cristo. Embora o eco da profecia ressoou novamente. Os magos vieram do Oriente, possivelmente da terra persa, seguindo a estrela até Belém. O Irã continua ligado ao Messias, não como inimigo, mas como instrumento de adoração. Aqueles magos acreditaram e caminharam.
O que o Irã espiritual está fazendo hoje enquanto Israel é alvo de ameaças reais? O último conflito, Gog e Magog. No livro de Ezequiel 38:39, lemos a profecia da guerra final. Filho do homem, põe teu rosto contra Gog na terra de Magog. Pérsia, Cuxi e Gomer estarão contigo. Uma coalizão que se levantará contra Israel nos últimos dias. Irã, como Pérsia, será parte dessa confederação internacional. Não atuará de forma solitária, mas ao lado de Rússia, Gog, norte da África, talvez Turquia. A Bíblia revela que será um ataque em massa, como tempestade, cego, feroz, mas Deus intervirá. Fogo do céu, terremotos, confusão entre exércitos. A retaliação divina será tão intensa que as armas serão queimadas por 7 anos. Os soldados apodrecerão e o nome de Gog ficará para sempre marcado como fracasso profético. No entanto, há sombra de esperança em meio ao juízo. Jeremias 49 fala de Elam. Deus diz: quebrarei o arco de Elam, mas nos últimos dias farei voltar os cativos de Elam. Ou seja, mesmo após o julgamento, o Irã tem uma restauração futura prevista. Em Zacarias 14, diz respeito às nações que no fim subirão a Jerusalém para adorar. Talvez Pérsia esteja entre elas. O Irã de hoje pode ter um papel mais intenso do que pensamos. Se alia como rival, mas também pode ser restaurado. Será que vai se arrepender antes que seja tarde demais? O contexto atual, Irã e Israel hoje. Nos últimos meses vimos conflitos abertos entre Irã e Israel, ameaças nucleares, apoio iraniano a grupos armados, ataques com drones, retaliações militares, ocultas alianças com Rússia, China, esperança de influência na Síria e no Líbano. Isso soa familiar? A Bíblia também aponta todos os que habitam nas bordas do mar se unindo. Mas o que poucos analistas consideram a dimensão espiritual. A Bíblia descreve o Irã como nação espiritualmente significativa, já usada por Deus como instrumento de libertação. A profecia de Elam indica que o juízo dessa nação não será final, a promessa de retorno. A coalizão Gog e Magog é específica, internacional e ambiciosa, não um conflito isolado. Talvez o mundo esteja prestes a ver algo que nem a ciência consegue explicar. 5 nações unidas, mas uma intervenção divina ocorre antes de a guerra começar. Você está sabendo? A profecia se cumpre agora. Assim como há 2.500 anos, Deus levanta nações. Mesmo impérios soberanos, sejam Babilônia, Assíria ou Pérsia, são instrumentos em suas mãos. Israel está cercado, povo dividido, profecias parcialmente cumpridas. Irã é ameaça nuclear, discurso religioso, ambições globais. O mundo olha para a região com apreensão, mas poucos olham para dentro com olhos espirituais. Daniel 11 descreveu reis do norte e cardeal maligno. Muitos veem a Rússia e Irã, mas há camadas proféticas que ainda precisam se desvelar. Se você acha que a profecia é discurso de gente radical, entre no livro de Daniel ou Ezequiel e conte as nações. Verá Irã lá. E em 2025, tudo parece encaixar. O que fazer agora? Esteja vigilante. Jesus disse: vigiai, antes da trombeta soar. Ore por Israel e Irã. Existem milhares de iranianos crentes que esperam redenção. Prepare-se espiritualmente, não pela destruição, mas para ser sacerdote, mensageiro de paz. Se de fato a sabedoria dos magos veio da Pérsia, há esperança. Se Deus perdoou um rei pagão, ele ainda perdoa. Mesmo após o juízo, há cura. A Bíblia não termina com ruína, mas com coroação. O Irã, que hoje vemos como rival nuclear, é também protagonista de 25 séculos de profecia. Desde Gênesis, passando pela libertação, até o conflito final nos últimos dias, essa nação está no centro de uma batalha celestial. Mas há também promessa.
Após o juízo, a restauração. O arco será quebrado e a espada espiritual será guardada. A pergunta derradeira é: você reconhece esse tempo? Você quer se preparar para entrar numa história eterna, não apenas geopolítica, mas espiritual? Se esta mensagem despertou algo em você, deixe nos comentários. Sim, eu quero estar alerta. Quero orar por Israel e Irã. Desejo estudar mais profecias. Deixe seu like, compartilhe com alguém que vive no Oriente Médio ou que acompanha notícias e inscreva-se no canal para continuarmos revelando como as profecias se cumprem diante dos nossos olhos. Que Deus te abençoe, te guarde e te prepare. O cenário está montado e o tempo está se cumprindo.